Na aula de hoje a gente vai ver o roteiro básico de um processo de projeto estrutural com uma estrutura hiperestática. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, vou apresentar para vocês o primeiro passo, né, que vai ser a gente automatizar o cálculo das reações de uma estrutura. E como vai ser, esse processo sempre vai ter que ser repetido N vezes com uma estrutura hiperestática, a gente vai utilizar aqui aquela plataforma do JupyterLab ou do Colab do Google para não ter que ficar fazendo todas aquelas continhas na calculadora N vezes lá. Tá? E ao mesmo tempo a gente começa a utilizar essa plataforma num problema bem simples assim, que vai nos dar base para, na segunda parte do semestre, a gente utilizar um código de fato de análise estrutural dentro do Python, que vai possibilitar o cálculo aí de qualquer estrutura de porte coupon, não importa o tamanho dela. Tá? Então, como a gente já viu, nessa primeira parte do semestre a gente está limitado a algumas barras pelo número das forças, mas a ideia mesmo dele é a gente ter assim, a diferença conceitual da análise do projeto de estruturas hiperestáticas em relação às isostáticas. Tá? A importância disso está atrelada diretamente ao fato lá de praticamente todas as estruturas que vocês vão trabalhar durante a carreira vão ser hiperestáticas. Tá? Então, para o nosso trabalho, vamos pegar e utilizar aquela estruturinha do exemplo de algumas aulas atrás. Tá? Então, do exemplo não, que foi sugerida como tarefa. Tá? Então, qual vai ser o nosso desafio aqui? A gente vai ter que projetar essa estrutura seguindo aí a NBR da disciplina, vamos dizer. Então, é uma NBR bem simples, onde o único critério de falha é a tensão normal de cada barra tem que ser inferior à tensão admissível do material. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ver qual que é o sigma x máximo em cada barra e fazer ele ficar menor ou igual à tensão que o material aguenta, o sigma dele. Tá? Então, só relembrando, essa estrutura é hiperestática com grau de hiperelasticidade igual a 1. Tá? Então, as continhas dela em si são relativamente fáceis. Para a solução, sugiro que todo mundo siga o mesmo procedimento. Vamos retirar aqui o apoio horizontal do ponto B e substituir ele por um hiperestático X1. Tá? Mas informações, o que consiste esse projeto? As dimensões, ou seja, essa altura de 4 metros, 4 metros da primeira viga, do primeiro pilar, o comprimento de 6 metros da viga e a altura de 6 metros do segundo pilar aqui, eles são definidos pelo projeto arquitetônico. Tá? Então, a geometria da estrutura geral que já foi definida, as regras que a gente vai ter que obedecer estão definidas, e vai ser só essa regrinha aqui para facilitar a nossa vida, pelo primeiro exemplo, e o material já foi escolhido. Tá? Do material, vamos ter um desafio a mais, vou passar aí nas próximas aulas, que é o seguinte. Então, o material assim é um material homogêneo desenvolvido no ECV. Então, colocando um material fictício para a gente tentar analisar uma situação aí que a gente não conhece realmente o material que está utilizando. Então, ele tem lá essa massa específica. Você sabe que o módulo de elasticidade dele é igual a 15 GPa, só que a tensão admissível ela vai ter que ser estimada. Eu vou passar para vocês como se fosse uma sequência de resultados do experimento da tensão admissível do material, e vocês vão ter que interpretar isso de alguma forma. Mas esses detalhes a gente vê aí na semana que vem. Tá? Então, o material a gente tem em mãos. Por restrição lá do arquitetônica, os dois pilares devem ser quadrados. Então, basicamente, para os pilares a gente tem que escolher a dimensão, o B deles lá, e a viga deve ser retangular. Uma regra adicional é que a relação entre base e altura da viga tem que ser maior que 1/4, ou seja, para evitar que a viga fique muito esbelta e sofra, aí, por exemplo,
uma flambagem lateral. Beleza? Então, para essa nossa estrutura, o que vai ser o projeto mesmo? O que você vai ter que escolher para definir o projeto da estrutura? Vai ser a base de cada pilar. Então, aqui vocês teriam a base do pilar 1, que vai ter que ser escolhido, assim como a base aqui do pilar da esquerda, vamos chamar de base 3, por ser o elemento 3 aqui. Tá? E para a viga, o que vocês vão ter que escolher vai ser a base da viga, vamos chamar de B2, e a altura H da viga também. Então, o projeto da estrutura em si se resume a vocês escolherem essas 4 quantidades. Tá? Então, uma vez que vocês definam essas 4 quantidades, ou seja, B1, B2, H2 e B3, que não façam, que proporcionem uma resistência da estrutura maior do que a tensão que ela vai estar sendo submetida, ou que o material aguenta lá, vocês finalizam o projeto. Tá? Então, é bem simplificado, mas para a gente ver o passo a passo dessa história aí de projeto estrutural. Tá? Então, aqui tem um fluxograma do que vocês vão ter que fazer. Então, basicamente, como é que você vai começar o projeto? Você vai ter que sentar na tua cadeira e estimar aqueles parâmetros. Então, o primeiro passo aqui é você estimar lá os teus Bs e o teu H. Tá? Então, B1, B2, B3 e o teu H2. Você estimou uma geometria. Estimada essa geometria das seções transversais, você vai passar para análise de esforços. Tá? Então, daqui para cá, o que vai precisar gerar? Os esforços máximos em cada elemento. Ou seja, formas de calcular tanto o momento fletor máximo, quanto a força normal máxima em cada elemento da estrutura. Tá? Com os esforços em mãos, a gente consegue transformar eles em tensões, tá? Ou no nosso caso, na tensão normal. Então, nossa estrutura vai estar submetida a flexo-compressão normalmente e vai ter que utilizar a formulazinha de flexo-compressão para calcular lá qual é a tensão atuante em cada barra. E por fim, com a tensão atuante em cada elemento da estrutura, a gente avalia o critério de falha. Esse critério de falha vai ser dado pela nossa NBR lá, que no nosso caso é bem simples, ou seja, a gente quer que a tensão máxima atuante em cada elemento seja menor que a tensão admissível do material. Tá? Então, o que pode acontecer nesse processo todo? Você chuta os teus Bs de H2, calcula esforços, calcula a tensão, chega aqui, falhou um dos elementos. Então, o que você vai ter que fazer? Se falhou, você vai ter que voltar lá para o começo e colocar uma nova estimativa dos teus parâmetros de projeto, tá? Dos Bs e do H. Se você mudar qualquer um deles, o que vai acontecer? Como nossa estrutura é hiperestática, eu estou alterando uma seção transversal, eu altero as reações, que altera a distribuição dos esforços, que altera os caras que vão sair desse quadradinho para esse. Tá? Então, se falhou, eu altero aqui o meu parâmetro da estrutura, e eu tenho que repetir esse processo novamente. Tenho que realizar a análise de esforço mais uma vez, analisar o cálculo de tensões para esse novo conjunto de parâmetros e verificar novamente o critério de falha. Tá? E assim por diante. Então, os dois casos que normalmente se vão enfrentar é chutar aqui esses parâmetros, chegar no final, um dos elementos ou mais falharam, vão ter que fazer um novo chute. Ou, se chuta um conjunto de parâmetros, chega aqui no final, ninguém falhou, mas você vê que tem uma sobra grande de material, de resistência, ou seja, você pode diminuir as seções transversais, economizar material, fazer a estrutura mais barata, também você vai começar a interagir. Então, quando não falha, você vai olhar se a estrutura é economicamente suficiente, ou seja, você vê se você pode economizar mais ou não. Tá? Então, esses dois critérios vão fazer vocês ficarem em loop aqui até chegar no projeto final. Beleza? Então, por isso que o processo de projeto de uma estrutura hiperestática ele é obrigatoriamente um processo iterativo. Você não tem como
cada vez que você tem que mudar alguma coisa na estrutura, há uma redistribuição dos esforços e você precisa fazer uma nova análise estrutural. Tá? O legal aqui desse processo é que a gente acaba passando por todas as disciplinas de estruturas do curso de vocês. Que seria o quê? Quando você está estimando a geometria, fazendo análise de esforços, se a estrutura fosse isostática, vocês estariam aqui aplicando o quê? Conhecimento lá de estática e de análise 1. Como a nossa estrutura é hiperestática, vocês vão estar utilizando aqui, vocês aprendendo análise 2. Quando você tem o esforço e precisa transformar em tensões, essa passagem aqui, vocês vão estar utilizando lá que vocês aprenderam em mecânica dos sólidos, resistência dos materiais 1. Tá? E normalmente critério de falha, logicamente esse aqui é o mais simples possível, mas se for alguma coisinha um pouquinho mais elaborada, vocês aprenderam o critério de falha lá em mecânica dos sólidos 2. Ou eventualmente o critério de falha de flambagem, etc. Também veio daqui. Tá? Então é legal que com esse trabalhinho a gente consegue englobar toda a parte básica aqui, e daí vocês ficam prontos aí para pegar esse fluxograma e depois aplicar para as regrinhas que vão ter lá em aço, concreto e madeira. Que daí os critérios de falha vão ser bem mais elaborados e correspondentes a cada material. Mas o processo aqui vai ser sempre o mesmo. Beleza? Então essa é o circuito básico aí para vocês fazerem um projeto de estruturas. Tá? Querem fazer alguma perguntinha antes da gente continuar com o primeiro passo do que você tem que fazer na disciplina agora? Beleza, então vamos dar sequência. Perguntou se é feito no Excel. Então, até antigamente, esse primeiro trabalho o pessoal fazia no Excel. Mas a ideia é passar agora para utilizar o Jupyter Lab para vocês começarem a ter um conhecimento em Python, que vai ser bem importante para o segundo trabalho, porque o segundo trabalho não tem mais como ser feito em Excel. Então, como ele é bem mais simples, esse processo aqui, desse feito utilizando do que o segundo trabalho, que ele consegue ser feito no Jupyter Lab, vamos começar nele para vocês criarem essa base para não ficar tão difícil o segundo trabalho. O trabalho é feito em grupos de até 3 pessoas. Então daí já vamos pensando em montar os grupos. Nessa linha que é legal a utilização do Colab lá do Google, que ele funciona como se fosse um Google Sheets, um Google Docs lá. Então você consegue alterar o arquivo ao mesmo tempo, simultaneamente, sempre tem a mesma versão disponível. Então isso fica legal também utilizar ele com um trabalho em grupo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então daqui, nas próximas 3 aulas ou 4, eu vou passar assim, um objetivo por aula para vocês irem realizando. Tá? Então a ideia é vocês progressivamente vocês vão implementando progressivamente o trabalho, e a cada aulinha a gente ganha uma funcionalidade a mais no códigozinho que vocês vão montar. Tá? Então a primeira coisa a fazer é automatizar o cálculo das reações.
Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão resolver no caderno lá esse problema do trabalho. E no final o que vocês vão ter lá? Vocês vão ter as reações HB, HA, VB e VA como funções dos nossos parâmetros de projeto. Então vai ser função lá do B1, B2, B3, E1, H2. Tá? Então a ideia é vocês colocarem isso aqui no JupyterLab da seguinte forma. Numa primeira uma célula vocês definem os parâmetros, tá? Esses B1, B2, B3 e H2, e na outra vocês têm as equaçõezinhas das reações. Então vão ter o HA, HB, VA e VB calculados. Tá? Então é um procedimento relativamente simples, mas a ideia é que para qualquer chute de Bs e H, você já tem os valores das reações. Beleza? Então como é que é legal vocês fazerem isso? Cada passo que a gente faz quando está criando uma rotina, um procedimento, a gente sempre valida. Tá? Então é interessante vocês fazerem o seguinte: vocês criam a rotina de vocês e para ter certeza que ela tá certa, vocês pegam lá duas configurações de BZHs, põem no Mastam e comparam as reações que subtiveram aqui com as que vocês têm lá no Mastam. Tá? Logicamente elas têm que ser exatamente iguais para estar validado. Se as duas baterem certinho, está validado. Daí, na aula que vem, a gente passa para a segunda etapa. Beleza? Então, essa primeira etapa é bem simples, só para vocês começarem a entender o fluxo aí do projeto. Então, basicamente, o que a gente estaria fazendo, olhando para o nosso fluxograma, é passando daqui para cá. Só que na primeira etapa, vocês vão chutar a geometria, os Bs e Hs, e vão calcular as reações. Daí, para terminar essa primeira etapa completamente, a partir das reações, a gente vai, daí na aula que vem, ver como automatizar os esforços máximos em cada elemento, que vai consistir nos esforços máximos das vigas e dos pilares. Daí a gente vai fechar a primeira etapa. Tá? Então vamos começar aí com meio caminho aqui da primeira etapa, e a aula que vem a gente termina esse processo. Dessa primeira etapa tem alguma pergunta, dúvida? Beleza. Então tá. Então, para a aula que vem já tentem chegar com essa primeira etapa feita, da gente ver como fazer a análise dos esforços máximos e também com os grupos formados, para vocês verem trabalhando junto aí no tema. Se alguém tiver alguma dúvida dessa aula da aula anterior, fique à vontade para perguntar. Se não tiverem, a gente encerra a aula por aqui.